A paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a estudar Lucas capítulo 8, da parábola do semeador. Então, antes de nada, vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais um dia. E que Ele venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento entramos na Tua presença. Que o Senhor venha falar com o coração de cada um de nós, meu Pai. Que ninguém saia daqui sem salvação, meu Pai. Que seja o Senhor a semear a semente no coração de cada um de nós, meu Pai. Que haja arrependimento, meu Pai. Que principalmente que tenhamos esse desejo de seguir ao Senhor cada dia, meu Pai. Abra nossos olhos espirituais e o nosso entendimento para poder conhecer a Tua vontade. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu tinha lido, vamos ver Lucas capítulo 8, a partir do versículo 11. Então diz assim: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então aqui, e fala, Jesus estará uma palavra, não? Falando e do semeador que coloca as sementes na terra e essas sementes, cada um cai em diferentes lugares. Então, o que Jesus quer falar, porque Jesus falava muito por parábola, para que as pessoas pudessem entender a palavra de Deus, não? Porque às vezes nós lemos a Bíblia e falamos assim, mas o que quer dizer isso? Mas Jesus, quando chegou, ele especificava cada coisa com exemplos do nosso cotidiano, da nossa vida real. Então, nesse ponto, ele comparava a palavra de Deus como uma semente. Então, agora vamos ver o que ele quer dizer com isso. Então, ele diz assim, que a semente é a palavra de Deus, ok? Então, diz assim, no versículo 12, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem a palavra, não? Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Ou seja, Jesus está a dizer que quando o semeador não tira as sementes aí na horta para ver, não para que dêem frutos, então há algumas sementes que ficam à beira do caminho, não ficam dentro da terra fértil, mas sim, uma vez que o semeador joga, não? O agricultor joga a semente, essa semente fica à beira do caminho. Ou seja, essa semente, e nós temos que entender que nós, uma vez ouvindo a palavra de Deus, se nós ficarmos à beira do caminho, automaticamente ouvimos a palavra de Deus, certo? Mas o que acontece? Qualquer tribulação que chegar na nossa vida, essa palavra, e automaticamente, e a palavra de Deus que foi semeada no nosso coração, automaticamente vai sair. Porque estamos cheios de dúvidas, nós não entramos num relacionamento profundo com Deus. Ficamos só na beira do caminho, ouvimos, mas ainda estamos aí em dúvida. Vou seguir o caminho com Deus ou vou seguir as minhas vontades, vou seguir meus desejos, vou seguir a vontade do mundo, as coisas do mundo. Então, é quando nós temos dúvida. Então, a semente, que é a palavra de Deus, não consegue dar frutos, não consegue florescer dentro de nós, porque ficamos no meio do caminho com dúvida se vamos com Deus ou se vamos fazer as nossas vontades, certo? Então o que acontece? Qualquer coisa que chegar negativo, qualquer tribulação que chegar, é claro que vai nos arrastar e automaticamente não vamos conseguir seguir a palavra de Deus, não vamos conseguir obedecer a Deus. E aí onde nós continuamos perdidos, aí onde temos dúvida que Deus pode fazer alguma coisa na nossa vida, aí onde nós praticamente nem acreditamos em Deus, porque sinceramente ficando no caminho comum. Quando eu tiver tempo, quando der, eu vou seguir a Deus, mas por enquanto eu acho que eu vou ficar assim. Eu acho que vou seguir a minha vida, acho que vou seguir as minhas vontades. Também não é tão bem assim, como dizem que tem que seguir a Bíblia, tudo assim e tal, porque Deus não nos chamou para ser perfeitos. Jesus não veio para julgar, mas sim para salvar. Mas temos que entender também que tem que haver a nossa parte. Que quando Deus dá a sua palavra, temos que fazer essa palavra uma semente e fazer com que dê frutos. Ok? Né? Ficar no meio do caminho e falar, eu vou ou não vou. Por enquanto não há decisão da nossa parte, por mais que haja a palavra de Deus, por mais que Deus queira falar conosco, essa palavra não vai entrar no nosso coração, porque ainda estamos cheios de dúvida, estamos indecisos, ok? Então depois fala assim, no versículo 3, e os que estão sobre a pedra, esses já são as sementes que caem sobre as pedras, não? E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raízes, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. Ou seja, aqui está a falar das sementes que caem sobre as pedras, não? São essas sementes em que elas, e são essas pessoas, não? São essas pessoas que elas
ouvem a palavra de Deus, não? Até recebem a palavra de Deus com alegria, mas elas não têm raízes, elas não estão apegadas a Deus, elas não estão com essa firmeza, com essa segurança com Deus, porque estão cheios de dúvidas, estão cheios de medos, pensam que Deus não pode fazer na sua vida, pensam que porque já sofreram tanto, não vão ver nada de bom na sua vida, não? E às vezes até criam por algum tempo, às vezes até veem milagres de Deus na sua vida, veem avanços na sua vida, não? Mas o que acontece? Mas como não tem raízes, como não tem essa comunhão com Deus, como não tem essa vida com Deus de oração, e oração não é estar aí todos os dias de joelho, não, é em pensamento, em espírito, está a falar com Deus. Meu Deus, olha, está a acontecer essa situação na minha vida, me dê direção, me dê sabedoria, porque muitas pessoas pensam que falar com Deus é estar de joelhos. É estar de joelhos todo dia. Claro que nós vamos estar de joelhos também falando com o nosso Deus, não? Mas muitas pessoas pensam que para ter uma comunhão com Deus é estar de joelhos. Não, se eu não estiver de joelhos, não vou conseguir falar com Deus. O Deus não me vai ouvir. Não, Deus está a ouvir em todo momento. O Espírito Santo está conosco em todo momento. Então nós temos que entender que em qualquer momento Deus nos vai ouvir. Tens dúvida? Fala com Deus. Estás preocupado? Fala com Deus. Estás angustiado? Fala com Deus. Estás alegre? Fala com Deus. Em qualquer momento podemos falar com Deus. Meu Deus, olha, alegria aqui no meu trabalho. Meu Pai, olha, no meu trabalho eu tenho essa dificuldade, mas o Senhor me dê sabedoria. Meu Pai, na minha saúde acontece isso, isso, outro. Me dê sabedoria. Ou seja, podemos falar com Deus em qualquer momento. Meu Pai, na minha casa está acontecendo isso, isso, mais o outro. Não sei como lidar com essa situação. Meu Pai, me ajuda, me direciona. O Espírito Santo vem e direciona pelo nome de Jesus. Mas muitas vezes nós quando não temos um relacionamento com Deus, quando não temos raízes com Deus, então o que acontece? Acreditamos por um momento em Deus, que Deus vai fazer na nossa vida, e em outros momentos não acreditamos. Agora estamos alegres com Deus porque Deus é Pai, porque Deus nos está a dar bênçãos, mas amanhã talvez estamos com dúvida com Deus se Deus vai fazer ou não. Entende? Então o que acontece? Que sendo uma pessoa assim, não, cheia de dúvidas, e vai chegar a um ponto onde que qualquer tentação que chegar na nossa vida, qualquer inclinação que chegar na nossa vida, de alguma coisa que nós gostamos, ou nossos desejos, nossos prazeres e as nossas vontades, vamos ter mais tendência a fazer essas coisas do que obedecer a Deus. Por quê? Porque estamos sem raízes com Deus. Porque nós, quando estamos conectados com Deus, quando estamos aí com nossos pensamentos conectados com Deus, entende que não é a religiosidade, mas sim entender que tudo que está no nosso coração e desabafando com Deus, em vez de estar a chamar aí fulano, o outro, ir em pensamento, falando com Deus, tudo isso se vai se esvaziando de nós. Quando chegar o dia mau, quando chegar as tentações, não é qualquer coisa que nos abala, não é qualquer coisa que nos desvia do caminho de Deus. Mas para isso temos que criar raízes, e para criar raízes é através da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, e também não ir pela fé da emoção, pela fé como por exemplo irracional, mas sim ir pela fé racional, pela fé da inteligência, de dizer assim, ok, meu Deus está na frente, meu Deus que me vai direcionar, e eu não vou pela emoção, mas sim se eu sinto dúvida, vou perguntar, meu Deus, estou muito alegre também, antes de tomar uma decisão, estando muito alegre ou nervosa ou chateada, vou também, ou com mágoa, vou também perguntar, meu Deus, é falar com Deus em todo momento, em espírito, em pensamento, ao invés de estar com o pensamento cheio de asneira, cheio de pensamentos negativos, é conectar com Deus e falar com Ele, ok? Ele vai responder porque o Espírito Santo é fiel para isso. Então depois, então é isso, essa pessoa acaba por desviar, porque não tem esse relacionamento sólido com Deus, mas quando estamos firmes com Deus, quando pedimos força a Deus, não é qualquer coisa que nos abala. No versículo 14 diz assim, e a que caiu entre espinhos, essa agora é outra semente que caiu entre espinhos, não? A que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas de leites da vida, e não dão fruto com perfeição. Depois está esse tipo de pessoas, não, que caem entre espinhos. Como assim entre espinhos? São pessoas que ouvem a palavra de Deus, vão lá na frente, até vão aí com alegria, com entusiasmo, mas o que acontece? Lá na frente são sufocados. Sufocados por quê? Pelas suas vontades, pelos seus desejos, pelas suas riquezas. Então, tudo aquilo que agrada o seu coração, ela começa a fazer o seu Deus, ela começa a idolatrar, ela começa a colocar tudo isso na frente de Deus, sabendo que quem o abençoou foi Deus. Então, deixa Deus de lado e começa a fazer a sua vontade. O que acontece? Ao colocar a riqueza na frente de Deus, ao colocar coisas e pessoas na frente de Deus, essa pessoa não dá fruto.
Por quê? Porque ora quer a Deus para as bênçãos, ora e deixa Deus de lado. Então, essa pessoa não avança com Deus, porque termina colocando a bênção na frente do abençoador. E nós sabemos que temos que colocar o abençoador na frente da bênção, porque é o abençoador que nos vai dando instruções e sabedoria de saber como nós lidamos com a nossa bênção. Entende? Como tratamos a nossa bênção para que a nossa bênção não venha a ser maldição. Então, depois aqui temos no versículo 15, que fala assim: e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão frutos com perseverança. Então nós temos que entender que aquele que cai em boa terra é a pessoa que, quando ouve a palavra de Deus, ela guarda dentro do seu coração e ela pratica. Ela não só guarda dentro do seu coração, mas ela pratica a palavra de Deus. Ela é honesta e sincera com Deus. Meu Deus, olha, eu sei que eu sou invejosa, eu sei que eu sou egoísta, eu sei que às vezes eu tenho falha, eu sei que eu sou pecadora, mas limpa o meu coração, limpa meus olhos para que eu tenha bons olhos. Meu Pai, eu sei que eu tenho sido uma pessoa arrogante, mas limpa, meu Pai, porque eu sei que isso não agrada ao Senhor. Então, essa pessoa, quando cai em boa terra, ela recebe bem a palavra e ela reconhece que ela é pecadora, ela se arrepende dos seus pecados e pede a Deus para fazer uma mudança nela, pede a Deus para transformar o seu coração. Então é aí onde Deus vem e faz com que ela dê mais frutos em todas as áreas da sua vida. Então aqui a palavra de Deus entra dentro dessa pessoa, porque essa pessoa vai ser uma pessoa perseverante, uma pessoa apegada a Deus. Então nós temos que ver em que posição estamos. Se estamos colocando coisas na frente de Deus, se estamos amando mais as bênçãos que Deus nos tem dado, ou se estamos amando mais ao abençoador. Porque quando amamos mais as bênçãos, queira que não, o abençoador vai afastando. E creem que qualquer bênção, longe da direção de Deus, termina sendo uma lição, porque nós não temos capacidade para administrar as bênçãos. Mas quando pedimos ao Espírito Santo que nos dê sabedoria para administrar nossas bênçãos, que nos dê sabedoria para poder saber quando estamos indo por um mau caminho, mesmo que o caminho pareça bom, o Espírito Santo vai nos direcionar. Mas isso temos que entender que não é pela nossa vontade, mas sim ser direcionados pelo Espírito Santo. Ok? Então vamos ser essa semente que cai em boa terra, essa semente que é obediente à palavra de Deus, essa semente que pega a palavra de Deus, guarda no seu coração e também ao mesmo tempo pratica, não só ouve, mas pratica, para que possa dar frutos, porque aquele que ouve a Deus não fica só a falar, não, é que Deus nunca vai fazer na minha vida, não, porque às vezes tem bênçãos que tardam em chegar, mas é para que Deus nos dê estrutura, para não escorregar a nossa mão. Mas nós temos que entender que temos que começar a guardar a palavra de Deus e também a praticar. Quando praticamos, vamos ver vamos ver o Espírito Santo e Deus fazendo coisas grandes na nossa vida. Muitas pessoas não veem a Deus fazendo milagre na sua vida porque querem fazer a sua vontade. Mas quando nós acreditamos em Deus, quando colocamos, mesmo vivendo as dúvidas, falamos assim, não, eu não aceito, porque Deus prometeu, eu vou estar aguardando aqui com a minha fé. Nós vamos, porque Deus, onde há dúvida, Ele não se manifesta, porque Deus é Espírito. Então, se nós estamos a esperar alguma coisa de Deus, tem que ser através da fé, porque nós também não vemos a Deus, nem vemos o milagre, mas acreditamos que vai chegar. Assim como nós não vemos a Deus, mas acreditamos que Deus existe. Então é não duvidar, porque aquele que duvida, sem fé não se pode agradar a Deus. Aquele que duvida não vai ver a mão de Deus, a manifestação de Deus na sua vida. Então vamos pedir ao Espírito Santo para que nos tire toda a incredulidade e colocar em prática a palavra de Deus, mesmo que nos doa, mesmo que seja duro, mas lá na frente de Deus não vai dar a vitória. Ok? Então, em nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo hoje que nos dê força, que nos dê perseverança para que sejamos essa semente que caiu em boa terra, que deu muitos frutos e que sejamos obedientes à palavra de Deus, que venhamos a ver que realmente o nosso Deus não é um Deus do boneco, não é um Deus de mentira, mas é um Deus real, um Deus vivo. Mas quem obedece, quem guarda a palavra de Deus no seu coração, quem persevera, quem aí suporta as lutas com a sua fé e aí aceita chave, não deixando que ninguém toque na sua fé, mesmo vendo pensamentos contrários, mesmo que as pessoas venham com palavras contrárias, mesmo pensamento negativo, não aceitamos. Pedimos ao Espírito Santo que limpe a nossa mente com o sangue de Jesus, que limpe o nosso coração com o sangue de Jesus, que limpe nossos olhos com o sangue de Jesus, que renove a nossa força. Ele vem e renova a nossa força, mas para isso temos que entender que temos que clamar a Deus, clamar ao Espírito Santo. Ele é real. Só podemos ter experiência com o Espírito Santo quando começamos a clamar.
Não é duvidar e dizer, não, Deus não existe, não, e tal. Senão vamos ser como as sementes que um caiu sobre o espinho, outro sobre a pedra, outro ficou na beira do caminho. Mas quando nós estamos firmes, caímos em boa terra. Pedimos ao Espírito Santo que nos dê força para cair em boa terra, ok? Vamos fazer a nossa pequena oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento, te agradecemos por mais uma direção, Espírito Santo. Nos dá força e nos ensina, Pai, a obedecer a Tua palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo, a guardar a Tua palavra dentro do nosso coração e também não ser só ouvintes, mas sim ser praticantes da Tua palavra, meu Pai. Ajuda-nos a guardar nossa fé, meu Pai. Ajuda-nos a acreditar, a crer no Senhor, porque acreditar podemos acreditar hoje, mas amanhã já estamos a duvidar, meu Pai. Pai, como podemos duvidar o Senhor, sabendo que o Senhor já fez coisas grandes para nós lá atrás, lá no passado, meu Pai. Então não queremos ser ingratos, mas ajuda-nos, Espírito Santo, a ter um espírito de gratidão para com Jesus. A que todos os dias possamos estar firmes na nossa fé. Aquilo que já temos orado e ainda não vimos na nossa vida, meu Pai, ajuda-nos a estar firmes até concretizar o nosso milagre, meu Pai. E que quando o Senhor dê as bênçãos nas nossas mãos, nós não venhamos a deixar a bênção ficar mais no centro da nossa vida e apartar o Teu Espírito Santo de nós, não, meu Pai. Que o Senhor seja o centro, porque nós queremos estar com um abençoador. E as bênçãos é o Teu Espírito Santo que nos vai dar a instrução de como cuidar, de como ter a sabedoria de guardar essas bênçãos. Então, que em nome do nosso Jesus Cristo, meu Pai, limpa o nosso coração de toda maldade, limpa o nosso coração de toda incredulidade, meu Pai, de todo pensamento negativo. E se existe uma pessoa aqui, meu Pai, com pensamento de derrota, com tristeza, com pensamentos negativos, meu Pai, lava a alma, meu Pai, com o sangue de Jesus, lava a mente com o sangue de Jesus, meu Pai, liberta, restaura, meu Pai, purifica a alma, meu Pai, e que nesse momento essa pessoa saia renovada daqui, meu Pai, que essa pessoa entenda que só obedecendo a Tua palavra, meu Pai, ela pode ver os Teus milagres na sua vida e bênçãos sem medidas, meu Pai. Então, meu Pai, venha nesse momento com o Teu Espírito Santo e derrama a Tua unção sobre cada um de nós, meu Pai. E principalmente, meu Pai, que a partir de hoje nosso entendimento esteja aberto para entender a Tua palavra e também para praticá-la. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Então, vamos ser essa semente que cai em boa terra, obedecendo a palavra de Deus. Se ainda não estamos a ver a mão de Deus na nossa vida, porque muitas vezes não estamos a obedecer. E muitas vezes obedecendo parece que nada está acontecendo, mas de estar a obedecer a Deus e ver tudo ao contrário é um bom sinal. Isso quer dizer que estamos no bom caminho, obedecendo e vendo tudo ao contrário, porque isso quer dizer que dentro de pouco vamos ver esse milagre concretizado. Porque uma boa oração é quando tudo parece que é o contrário, mas não. Parece que é o contrário porque Deus está a limpar, está a mostrar o que estava oculto. Mas de repente, como diz a palavra, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando Jesus vem, Ele vem para limpar tudo. Ele vem para restaurar tudo. Então vamos ser essa semente que cai em boa terra. Em nome de Jesus, Deus vos abençoe. Amém.